Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Esse é o título da próxima lição que iremos lecionar no próximo domingo, a lição de número 11. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para juntos prepararmos a próxima aula. Professor, peço a você que deixe o seu like e se inscreva neste canal. Tenho certeza que essa aula será uma bênção para a sua vida. Então, diante disso, nos ajude dessa maneira, pois assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e importante a ser mostrado para outras pessoas. Então me ajude a alcançar mais pessoas. Professor, como eu disse, o título de hoje é Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Isso é muito importante porque muitas pessoas sequer têm a noção que o Espírito Santo é Deus. Porque normalmente a ideia que se tem é que Deus é o Pai, ponto. Aí se tem o Messias e o Espírito Santo. Dessa maneira, nem Jesus é Deus, tá? Mas o que é importante nós compreendermos é que, por que o Espírito Santo é Deus? É porque ele é a terceira pessoa da Trindade. E essencialmente falando, esses três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. Porque os três compartilham da mesma essência. E qual é? Divina. Então, a proposta da lição de hoje é fazer com que os nossos jovens entendam biblicamente que o Espírito Santo é Deus. O primeiro tópico nos diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. E aí, nós primeiramente veremos no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Professor, entendendo uma vez que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não houve então momento algum na história que Deus tenha estado presente e o Espírito Santo não tenha ali se apresentado. Outra coisa também importante, não houve momento na história registrado na Bíblia e certamente também fora dela, que o Pai tenha agido independente do Filho e o Filho independente do Espírito Santo e o Espírito Santo independente do Pai e do Filho. Existe uma harmonia, existe uma concordância entre os três. Isso quer dizer então que onde o Pai está, o Filho e o Espírito Santo também está. Onde o Filho está, o Pai e o Espírito também está. E me desculpe caso eu seja aqui prolixo demais, onde o Espírito está, o Pai e o Filho também está presente. Se não fosse assim, Jesus, ao dizer aos seus discípulos que iria para o Pai e mandaria o Consolador, não findaria esse discurso dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, ele foi ou está conosco até a consumação dos séculos? A questão é que a ideia de ir ao Pai é para nos fazer compreender que o seu ministério terreno acabou. Agora, numa questão divina, ele sempre esteve presente conosco, tá? Outra coisa muito comum no pensamento das pessoas é a seguinte, que no Antigo Testamento o Pai agiu. Nos Evangelhos, o Filho agiu. E a partir de Atos dos Apóstolos, quem age ainda hoje é o Espírito Santo. Como se cada uma das três pessoas da Trindade participasse momentaneamente da história da humanidade e depois jogasse toda a responsabilidade nas costas da outra pessoa e passasse então a descansar balançando em uma rede. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes desde o início e assim permanecem até os dias de hoje. Então, no Antigo Testamento, nós temos aqui muitas referências da participação dos três, tá? Enquanto Deus. No princípio, o próprio João disse no capítulo 1 do seu evangelho, era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele está se referindo a quem ali? Ao Logos, a Cristo, a palavra, a sabedoria de Deus, tal qual nos aparece também em Provérbios capítulo 8. Então nós aqui já temos o entendimento a partir de João, que no princípio o Filho lá estava. Ele era a palavra. Então todas as coisas, se nós unirmos com o entendimento do apóstolo Paulo aos Colossenses, foram feitas por ele, por causa dele e para ele. Ele é a base, ele é o meio, ele é o alvo de toda a criação. Então quando o Pai disse, haja, era o próprio Filho ali agindo, operando e criando todas as coisas.
Todavia, Gênesis capítulo 1 nos diz da participação do Espírito Santo. Ele estava sobre a face das águas. Então nós temos ali a participação da Trindade no princípio. E ainda se nós formos ler o livro de Jó, no capítulo 33, nós iremos encontrar o patriarca nos dizendo que o Espírito de Deus lhe deu vida. Então Jó tinha um entendimento que o Espírito de Deus operou na sua criação. Então quando nós falamos que Deus fez o homem, nós temos que ter o entendimento que as três pessoas da Trindade estavam engajadas nesse projeto. Quem fez o homem à sua imagem e semelhança? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todavia, aqui no Gênesis capítulo 1, nós temos uma participação explícita da Trindade. Outro texto que nos traz uma participação explícita da Trindade. Gênesis capítulo 11, quando Deus resolve descer para ver o que se passava entre os homens. E, para sua surpresa, isso falo de maneira assim humana, porque Deus não se surpreende, né? Deus não é pego de surpresa. Mas Deus desce e com o que ele se depara? Com os homens construindo uma alta torre cujo topo deveria arranhar os céus. A proposta era fugir da ira de Deus caso o mundo novamente fosse destruído com água. O que nós temos a partir de então? Um diálogo entre a Trindade. E o que acontece ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. O que? As palavras são registradas. Desçamos e confundamos a língua do homem. Veja, desçamos e não descerei. Eu me esqueci também de um detalhe em Gênesis, quando o homem foi feito, houve também uma conversa entre a Trindade. Qual foi? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja a concordância, o diálogo, a harmonia entre a Trindade no princípio e também na situação em que a torre o projeto da torre foi embargado e os homens ali dispersos porque cada um estava falando uma língua diferente. O terceiro texto que nós temos uma participação explícita da Trindade no Antigo Testamento. Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, o profeta diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, depois que o anjo tocou nos lábios do profeta Isaías com uma tenaz, purificando os seus lábios, habilitando-o ao ministério profético, ouviu-se uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, ali havia um diálogo entre a Trindade. Agora, no Novo Testamento, uma participação explícita da Trindade. Quando Jesus sai da água, no Rio Jordão, os céus se abrem, uma pomba desce, repousa sobre o seu ombro e uma voz é ouvida: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós temos ali uma participação explícita da Trindade. Onde está o problema? O problema está que um leitor simples da Bíblia Sagrada, ele só consegue perceber o Espírito Santo nessas participações explícitas. Por exemplo, nós temos diversas, principalmente no Antigo Testamento, né, que é o foco aqui. Os profetas dizendo: o Espírito do Senhor Jeová, como foi o caso de Isaías, está sobre mim, no capítulo 61 do seu livro. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Várias vezes nós vimos essa declaração no livro de Juízes. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou sobre os soldados de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Então, nessas participações explícitas, nós temos uma ideia da participação momentânea do Espírito Santo, a ponto de muitos pregadores acreditarem que o Espírito Santo descia, agia e voltava. Essa é uma das heresias mais grotescas que existem. Por quê? Sendo ele Deus, não existe um espaço que ele não ocupe, não existe uma época ou lugar que ele não esteja presente. Então, como entender isso? Nós temos que entender a ação do Espírito Santo. Uma coisa é estar, outra coisa é operar. Diga para mim que Deus não estava quando a arca foi roubada, em meio àquela guerra. Deus estava, mas Deus não quis operar. Então, uma coisa é estar, outra coisa é operar. O Espírito Santo está presente em todo o Antigo Testamento. A questão é que ele opera explicitamente
em situações específicas. Então ele operou sobre juízes, ele operou sobre sacerdotes, ele operou sobre reis, ele operou sobre profetas, mas não sobre todo o povo, ok? Qual a promessa que nós temos em Joel capítulo 2 a partir do verso 28? Uma ação sobrenatural do Espírito Santo, agora não mais somente sobre reis, profetas, juízes e sacerdotes. Nós temos agora uma ação do Espírito Santo sobre toda a carne. Jovens profetizando, velhos tendo sonhos, ou seja, não haveria mais restrições, se é que algum dia houve, para a ação do Espírito Santo. Então, sim, nós temos uma compreensão da divindade no Antigo Testamento que é totalmente diferente da compreensão da divindade no Novo Testamento. E em nada tem a ver com a presença da Trindade no Antigo Testamento. Qual era a compreensão da divindade no Antigo Testamento? Deus é um. Acabou. Ela não mudou. Mas a questão é que no Novo Testamento, a partir de Cristo, nós temos a revelação das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Como entender melhor isso? O Deus que nós servimos é um triuno, tá? Ou seja, são três pessoas em uma unidade, em uma divindade, certo? Então, olhando para o Antigo Testamento, nós temos esse Deus se revelando para um povo que estava em meio a uma cultura idólatra e que não se apresenta na sua trindade, pois mais causaria confusão do que direcionamento. Imagina aí, professor, uma criança que chega aos pais e pergunta como ela nasceu. Você acha que os pais vão se dirigir a essa criança de 5, 6 anos e vai rasgar o véu? Falar da sexualidade? Obviamente que não. Até porque, mesmo querendo fazer isso, mas vai espantar a criança do que orientá-la. Então, é muito comum usar o exemplo da cegonha, usar o exemplo da sementinha. Você está respondendo a criança, orientando ela, fazendo ela entender que ela não surgiu do nada ou que ela nem sempre existiu, e está dando a resposta necessária que cabe para a sua compreensão, uma resposta lúdica. Agora, é diferente um adolescente de 15 anos, se é que pergunta essas coisas, né? Porque eu acho que com 15 anos já sabe, mais que os pais. Mas se acontecer de algum desavisado perguntar, o pai vai rasgar o pano. Por quê? As estruturas cognitivas dessa criança, uma delas é a compreensão, já está formada. E ele vai entender, não vai se escandalizar com a situação, ok? Então o mesmo era com Israel. Imagina pegar esse povo lá no interior do Egito e se apresentar como Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ter certeza que do jeito que aquela gente era sem noção, iam fazer um altar para o Pai, um altar para o Filho, um altar para o Espírito Santo, e o pau ia quebrar no deserto. Ah, porque eu sirvo o Pai, ah, porque eu sirvo o Filho, ah, porque eu sirvo o Espírito Santo. Então o que bastava aquele povo saber? Que Deus é uno. Acabou. E de maneira lúdica, o Senhor foi então mostrando a esse povo a Trindade. Por exemplo, o que é o tabernáculo, senão uma demonstração da Trindade? O Pai, podemos dizer, que é representado pelo Santo dos Santos. O Pai, no Antigo Testamento, era o inacessível, não se podia se aproximar dele tão simples assim. E outra, nem de Pai o chamavam. Essa aproximação, essa intimidade nos foi revelada a partir de Jesus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. E aí, o Santo dos Santos era o lugar inacessível, era o lugar restrito a uma única pessoa que representava os demais. O santo lugar, onde ali havia a presença do candelabro, por exemplo, podemos colocar como o Espírito Santo. E a parte visível, o átrio, por quê? Cristo é a parte visível, humana da Trindade. E outra coisa, os nossos pecados foram julgados em Cristo. Ele foi o nosso altar, ele foi a nossa oferta. E tudo isso acontecia no pátio, no átrio do tabernáculo. Então perceba você, professor, que a partir disso e de outros exemplos, o Senhor Deus foi dando indícios da sua presença em Pai, Filho e Espírito Santo no Antigo Testamento.
Então, quando no Antigo Testamento eles tinham a ideia do Espírito de Deus, mas eles não tinham uma revelação completa. Então, por que Deus se apresentou dessa forma? Porque a revelação ela é progressiva. Você, professor, é uma prova disso. O teu conhecimento de Deus, quando você aceitou a Jesus, é totalmente diferente do teu conhecimento de Deus hoje. E será totalmente diferente do teu conhecimento de Deus daqui 10, 20, 30 anos. Porque progressivamente nós vamos conhecendo ao Senhor. Então, Israel também passou por este conhecimento progressivo, até que em Cristo nós temos a maior revelação da Trindade. Então, Cristo é a maior revelação da Trindade. E a partir de Cristo nós tivemos então entendimento de que a ação do Espírito Santo sobre as pessoas não seriam mais esporádicas, mas ela seria permanente, até que ele voltasse para arrebatar a sua igreja. Então, o segundo tópico nos fala sobre o Espírito Santo como Consolador. Então nós temos aí os títulos, os nomes do Espírito Santo e também os símbolos. No Antigo Testamento nós temos muito. A pomba, né, no Novo, como o símbolo do Espírito Santo. A água, o óleo, tá? O selo como o símbolo do Espírito Santo. Ou seja, são meios em que a Bíblia nos deu de entender a sua funcionalidade, ok? Não quer dizer que ele é óleo, que ele é pomba, que ele é selo. Não, mas quer dizer que os atributos destas coisas podem ser também associadas à pessoa do Espírito Santo, tá bom? O tópico 3 nos fala sobre o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras. Qual a participação do Espírito Santo na composição, eu tenho aqui em minhas mãos, da Bíblia Sagrada? O Espírito Santo foi o grande responsável por soprar nos escritores sagrados a palavra de Deus. Isso quer dizer então que Paulo, Pedro, Davi e tantos outros, no total de 40 escritores, num recorde de tempo de 1500 anos, foram cheios do Espírito Santo para produzir o texto que eles então produziram. A palavra inspirar vem do grego theopneustos. Theo, Deus, pneu, vento, ar, sopro de Deus, é o que significa a palavra. Então o Senhor, ele não inspirou, mas ele expirou. A inspiração é dos autores. Eles receberam a palavra de Deus e produziram o texto sagrado. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi orientada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que, embora o texto seja humano, a ideia é divina. É por isso que na Bíblia não há incoerência, ok? Muitos acreditam que na Bíblia há pelo menos quase 2000 aparentes contradições, ou seja, são aparentes. Por quê? Por quase 2000 vezes. Parece que a Bíblia se contradiz, mas ela não se contradiz. Uma das máximas da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, não há dúvida que a Bíblia levante, que ela mesma não traga a resposta. E tudo isso só foi possível por causa do Espírito Santo. Ele foi o responsável de conectar pessoas de diferentes lugares, diferentes épocas, diferentes profissões, em um único propósito. O Espírito Santo é o agente responsável da unidade da mensagem da Bíblia Sagrada. Professor, eu convido você para a próxima lição, a de número 12, que tem por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva neste canal, é muito importante a sua participação para mim. Fica com Deus e até a próxima.